Então vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós iremos tratar da temática doenças físicas e mentais do livro O Homem Integral. É claro que as abordagens que são feitas no livro que nós vamos estar procurando argumentar não são aquelas comuns que a gente já ouviu sobre esse tema em outras obras espíritas ou até mesmo em obras não espíritas. Então a abordagem é do ponto de vista do self, do encontro com o eu profundo, com os objetivos e contextualização da psicologia espírita. Então vamos ver aqui a introdução extraída do livro Vinha de Luz, capítulo 161. Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes. Vamos fazer aqui alguns comentários e começar o nosso tema. Então começa Emmanuel aqui nos recordando de que Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Então isso deve fixar em nós e deixar bem claro que uma coisa era como nós encarávamos a vida, os objetivos, as metas principais de nossa existência, e aquelas que devem estar sendo renovadas, trabalhadas pelo novo entendimento que a doutrina espírita nos dá dos objetivos da vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. É interessante como Emmanuel usa muitas vezes termos, vocábulos, em uma ironia sábia para nos chamar a atenção a determinado entendimento espiritual. Então aqui ele diz o seguinte: o cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Por trás dessa frase tem muito ensino que precisa ser refletido. O primeiro dele é de que a essência do cristianismo revelada pela doutrina espírita nos ajuda a trabalhar não só a superação das imposições do mundo material, mas inclusive as imposições a nível de persona, de personalidade temporária com que nos identificamos em cada existência física. Até isso é para ser transcendido. Nós somos chamados a despertar e desenvolver o espírito mais profundo que há em nós, que é justamente aquele que se associa perfeitamente à harmonia com as leis divinas. O nosso eu profundo, que está, claro, totalmente acima da personalidade temporária que estamos nos apresentando na encarnação. Então, casinhola da personalidade. Sabe o que ele está dizendo também? Dê menos valor a esses aspectos transitórios com os quais você às vezes quer se identificar tanto e são transitórios. Na própria experiência nossa encarnatória, hoje nós estamos nos apresentando na sexualidade, uns feminina, outro masculina, e na próxima? Ninguém garante que não haverá mudança ou alteração, dependendo das necessidades provacionais, de aquisição de conhecimento e experiências diferenciadas. Poxa, e será que tu vai ter uma personalidade bem alterada na tua próxima encarnação? Fatalmente. Porque ao voltar ao plano espiritual, nós fazemos o que se diz em matemática:
a prova dos 9, a gente pega em termos de valores reencarnatórios, experiências psíquicas que tivemos, somamos e dividimos, fazemos o mais e menos. No plano espiritual, nós não seremos exatamente a apresentação de identificação psicológica que estamos tendo agora. Nós iremos fazer a soma e dividir. Ora, e quando reencarnarmos? É claro que teremos muitos fatores muito diferentes com os quais agora nós nos identificamos. Então, casinhola da personalidade é isso. Nós somos chamados à busca maior e definitiva. O despertar do eu profundo. Parar com identificações transitórias em qualquer área, inclusive na psíquica. Continuando, apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes. Esse final que parece poético, e não deixa de ser, traz profundas lições, porque quando Emmanuel diz assim, que sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, Emmanuel está nos chamando aqui a atenção àquilo que é mais trabalhoso e difícil de realizarmos. A compreensão profunda e vivência da humildade e sentido de aprendiz da vida, como nós até nos referimos no estudo da mediunidade sexta-feira. Então, ter a condição de simplicidade, de humildade de coração, para de fato servir sem conflitos, sem sentimentos de culpa, identificado plenamente com o espiritual maior dentro de nós. É isso que Emmanuel está dizendo nessa expressão bem poética. Será sempre um cântico de serviço aos semelhantes. Claro, facilmente podemos dizer, muito bonito de expressar, muito difícil de ser vivenciado. Porque enquanto o ego, a persona, tiver sua predominância ególatra sobre nós, isso não é possível. Só na medida que de fato ela vai sendo transcendida, canalizada e permitindo-se a voz da consciência profunda, é que isso é alcançado. Mas vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, doenças físicas e mentais. Como dissemos, os slides que extraímos do livro O Homem Integral trazem orientações e esclarecimentos que não é pertinente a esse tema em outras palestras, mesmo tipicamente espíritas. Porque aqui é trabalhada e desenvolvida à luz da psicologia de Joana de Ângeles, que é a psicologia espírita. Então vamos ver o que é que, em aspectos novos, nós podemos conscientizar-nos a respeito das doenças físicas e mentais. A expressiva soma de enfermidades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. A sua estrutura orgânica, aprimorada nos milênios da evolução antropológica, ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Vamos analisar isso aí. A expressiva soma de enfermidades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. E é claro que Joana aqui se refere ao aspecto, sobretudo, inacabado, como sendo aquilo que nós, na nossa caminhada evolutiva, ainda temos que nos definir com constância e equilíbrio, que é o retorno à harmonia com as leis divinas. Todo o processo de enfermidade, de desequilíbrio que nós expressamos, quer reencarnados na Terra,
quer de retorno ao mundo espiritual, tem a ver com um serviço que ainda não foi resolvido dentro de nós. A doutrina espírita, diferente de qualquer outra denominação cristã, nos conscientiza e nos responsabiliza de forma lógica e racional ao fato de que todas as enfermidades e desequilíbrios que se apresentam como experiências necessárias para o nosso espírito provêm das imperfeições de nosso espírito, como necessidades gritantes que a misericórdia divina permite se expressar em nós, para a gente retornar ao caminho de acertos, ao caminho de harmonia, de verdadeira felicidade, que é o alvo maior da nossa criação. Então, entendamos bem esse aspecto que é bem diferente e que, na verdade, até a presente encarnação, nós sempre raciocinamos de forma diferente sobre isso. Até antes de estarmos agora amadurecidos para compreender esse aspecto do entendimento sobre doenças e enfermidades, nós sempre achávamos, e talvez ainda durante essa encarnação mesmo, que a doença ou a enfermidade seria o resultado de um castigo por parte de Deus ou das leis divinas, punitivas, para que a gente, de alguma maneira, através da dor e do sofrimento, construísse em cima dela caminhos de acerto. E o pior de tudo, para muita gente, descuido e imperfeição do Criador da vida. O descuido e falta de perfeição no Criador da vida, ou, como alguns ainda tentam, que dá no mesmo resultado, atribuir o poder do mal ao Satanás ou ao demônio. Então, na cabeça de muita gente, inclusive no mundo cristão, doença e enfermidade é criação do diabo. O que, para o entendimento que nós temos sobre o diabo, que é o entendimento lógico, tudo foi criado por Deus, não deixa de estar indiretamente responsabilizando a Deus. Quando alguém, no seu juízo, só chegou até o momento a compreensão de que a enfermidade e a doença é obra do diabo, ela está de uma forma sutil, muitas vezes inconsciente, responsabilizando Deus. Então, só o Espiritismo, que nos promove a compreensão legítima desse tema, é que responsabiliza a nós e não coloca a doença ou a enfermidade como punitiva, mas como restabelecedora de um desequilíbrio que nós provocamos, como sendo um meio eficaz para que, através das situações de constrangimento ou de dor, o espírito, em termos profundos, esteja trabalhando sua evolução, seu crescimento espiritual. Vamos continuar aqui. Vulnerável a transformações degenerativas, é tecido que reveste o psiquismo e que, através dos seus neurônios cerebrais, se exterioriza, afirmando-lhe a pré-existência consciencial, independente das moléculas que constituem a aparelhagem material. Como é comum para muitas pessoas que não dão muito tempo para refletir sobre um parágrafo ou um texto de Joana, quando se depara com um parágrafo semelhante a esse, encontra certa dificuldade de compreensão e não absorve o conteúdo profundo e importante que ele traz, que é isso que nós iremos ver aqui. Vulnerável, frágil a mudanças, a transformações degenerativas, de desequilíbrio, de decomposição, é tecido que reveste o psiquismo. Qual é esse tecido? O corpo físico. A princípio, o corpo espiritual, sob o corpo espiritual, o corpo físico.
e que, através dos seus neurônios cerebrais, se exterioriza, afirmando-lhe a pré-existência consciencial, independente das moléculas que constituem a aparelhagem material. Aqui está sendo mostrada a nós a causa, dentre outras, deduções da origem das doenças congênitas. Aquelas que o espírito, desde a fase infantil, ou no momento mesmo da sua reencarnação, em termos de ter adentrado o seu mundo físico, ele já apresenta aquela anomalia, cuja causa de maneira nenhuma é puramente física, mas profundamente espiritual, proveniente das interferências que o espírito exerce através do perispírito, através dos neurônios cerebrais, afetando o corpo que estava em composição desde o momento em que foi gerado no ventre da mãe, até se expressar. Então, independente das moléculas que constituem a aparelhagem material. Por que independente? Porque inúmeras vezes o pai e a mãe, inclusive por traços de hereditariedade, dariam suporte ou dariam condições para um corpo de uma criança totalmente sadia. Mas, no entanto, aquela criança nasce doente. Por quê? Porque o determinante ali não é fator genético, em termos físicos, mas o fator genético em termos espirituais. Porque não deixa de que aquela doença, que não era para ter, entre aspas, aparecido, já que a composição seminal das células dada pelo pai e pela mãe eram harmoniosas e sadias, mas ao aproximar-se da constituição psíquica do espírito doente, impingiu doenças. Mas o mais importante de tudo, e que nós sempre estaremos trabalhando ao longo desse estudo de hoje, é o entendimento que isso tem uma única causa, o próprio espírito. E tem um objetivo principal, seu crescimento, seu melhoramento. E que tem um entendimento que é preciso ser evitado a todo momento, o entendimento de ser punitivo, porque o entendimento é de ser educativo, promovedor da felicidade para o espírito. Vamos continuar aqui. A consciência, na sua realidade, é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que lhe torna necessária a exteriorização. Então aqui é aquela parte que nós inúmeras vezes aqui somos chamados a repetidamente, a detalhadamente e aprofundando e solidificando dentro de nós esse entendimento que antes nós não tínhamos. Que entendimento é esse? A da realidade da consciência espiritual fora do corpo físico, totalmente independente dele. De onde nós viemos e para onde nós voltaremos, a realidade espiritual. Então a consciência na sua realidade é fator extrafísico, tem nada a ver com o físico, não produzido pelo cérebro. Na verdade, o cérebro vive em função do espírito, pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que lhe torna necessária a esterilização. Vamos entender essa frase final. Possui os elementos que se consubstanciam na forma que lhe torna necessária a esterilização. Ou seja, o espírito, através do seu corpo espiritual, possui os elementos, as substâncias, a possibilidade de, materializando-se através do mundo físico, como espírito encarnado, apresentar-se, exteriorizar-se o que ele traz do passado. Então o espírita sabe perfeitamente que quando, voltando ao caso que estamos citando aqui de uma criança que traz uma patologia genética, uma doença congênita, ali é o retrato vivo
de que o espírito antecede ao corpo e de que aquela apresentação temporária no corpo doente é proveniente de uma realidade completa, anterior àquele corpo que está ali em formação. E é por isso que isso ocorre. E nós vemos inúmeros casos aqui na Terra. Assim como é importante salientarmos também o outro lado positivo. Qual é o outro lado positivo? Casais que podem ser portadores, inclusive, de doenças graves e gerarem filhos perfeitamente sadios, aonde todos os fatores genéticos, hereditários, seriam propícios a que o filho nascesse doente, mas aí o filho nasce totalmente sadio, revertendo e indo de encontro completamente ao determinismo genético que é estudado pela ciência materialista. Como isso é importante, porque isso também acontece muito. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, evolui através das experiências reencarnatórias, que ele constitui processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos, até lograr sabedoria. Como consequência, faz-se herdeira de si mesma, utilizando-se dos recursos que amealha e deve investir para mais avançados logros, etapa a etapa. Vejam, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui de esclarecimento preliminar é o alicerce para a compreensão das causas de todas as patologias, doenças físicas, psíquicas ou mentais. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, a essência do espírito, evolve através das experiências reencarnacionistas, que ele constitui processo de aquisição de conhecimento e de sentimentos, até lograr sabedoria. E aqui, para que a gente tenha um entendimento importante nisso, esse lograr sabedoria é sobretudo alvo do que nós estamos aqui procurando trabalhar, o despertamento da consciência profunda, a percepção da vida sob a perspectiva real, espiritual, de tal maneira que o nosso modo de viver, de interagir e de estar no mundo de espíritos encarnados não seja sabotado pelo psiquismo repressor, desequilibrado e materialista que predomina no mundo de provas e expiações. Porque aí fora, como habitualmente ocorre com qualquer um de nós estamos numa selva de psiquismo primitivista, imediatista e infeliz a todo instante. Razão pela qual é tão essencial os encontros, os estudos espíritas que nós temos, como uma espécie de fortalecimento energético, para que a perspectiva real e espiritual que estamos agora tomando conhecimento sobreviva, vença e se imponha sobre o psiquismo doentio que é tão compartilhado pela humanidade de um mundo de provas e expiações. Como consequência, faz-se herdeira de si mesma, utilizando-se dos recursos que amealha e deve investir para mais avançados logros, etapa a etapa. E aqui entra a questão que sempre também é bom nós refletirmos. Faz-se herdeira de si mesmo. Herdeira de si mesmo é o maior atestado de libertação psíquica e espiritual que nós podemos ter. E que de uma forma indireta já tinha sido bem colocada por Jesus no Evangelho, na Bíblia, né? Porque quando
nós nos referimos àquela passagem de Marcos. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e depois me siga. Jesus estava chamando a isso aqui, herdeiro de si mesmo. O passado de experiências psíquicas, reencarnatórias, desastrosas ou conflitivas, somos nós que temos que resolvê-los. De tal maneira que toda vez que agora nós percebemos tendências instintivas de desequilíbrio, ansiedades por soluções imediatistas precipitadas, ou tormentos ao enfrentar determinadas doenças ou enfermidades, nós estamos sendo chamados veementemente a essa citação simples de Jesus: tomar sobre si mesmo a sua cruz, para depois poder seguir a Ele. Ter consciência de que o que a gente passa por consequência e necessidade. E que só através de uma mente calma, de um psiquismo equilibrado, de uma firme resolução de percepção da vida pelo lado espiritual, é que vai solucionar na raiz a causa dos problemas que ainda até hoje nos assolam. Em razão disso, podemos repetir que somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. O psicossoma organiza o soma, necessário à viagem, breve no tempo, para a individualidade espiritual. Vamos entender aqui as duas frases principais aqui. Nessa primeira, só há doenças porque há doentes. É claro que isso significa que quando nós resolvermos, de uma vez por todas, as atrapalhações que criamos na nossa caminhada evolutiva, retornando à harmonia com as leis de Deus, permitindo que o Evangelho do Cristo ganhe profundidade em nós, só quando isso ocorrer é que a gente resolverá a causa das doenças na raiz. O outro aspecto, isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. E aqui, vejam, as doenças de uma forma geral, desde aquelas que vêm através de problemas hereditários congênitos, às próprias doenças que habitualmente nos assolam através das viroses e das síndromes de doenças que encontram guarida no nosso sistema imunológico fragilizado pela desarmonia com as leis de Deus. Hoje isso é constatado de forma científica pela chamada neurociência, porque elas já deduziram que para as pessoas que têm ao máximo equilíbrio psíquico, harmonia emocional, que se sentem de bem com a vida, independente da situação circunstancial da sua existência, aquelas pessoas que estão naquilo que nós chamamos de alto astral, elas têm uma consequência inevitável: o fortalecimento do sistema imunológico, que evita ao máximo que viroses, que epidemias lhes atinjam e lhe causem o que habitualmente se dá nos agrupamentos humanos, sensíveis e enfraquecidos em termos de imunologia. Então, não há dúvida nenhuma, o retorno à harmonia nossa, ao equilíbrio com as leis divinas, significa tratamento das doenças na raiz.
solução real na causa que está dentro de nós. Essas palavras aqui um pouco não habituais que precisamos explicar. O psicossoma é o perispírito, a atuação do espírito no perispírito, organiza o soma. Quem é o soma? O corpo físico. Necessário a viagem, breve no tempo, para a individualidade espiritual. Então há todo um trabalho disso aí, com vistas a que o espírito, na sua essência profunda, receba atenção, cuidado, despertamento, que é o objetivo desses nossos estudos. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Desse ponto de vista, facilmente nós percebemos que na Terra a grande proliferação de doenças, que muitas vezes a ciência descobre a cura de umas, surgem doenças novas, é uma consequência natural para que, de fato, o espírito devedor resolva suas questões, encontre o caminho da verdadeira paz e harmonia espiritual e seja o seu autor, tenha o galardão de ter feito o seu trabalho interior de reequilíbrio. Quando diz aqui, convocando-se a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio, isso é algo imprescindível. Recentemente teve uma pessoa da área de relacionamento meu, que um colega de trabalho ficou doente a partir de uma cirrose que gerou uma espécie de um derrame pequeno no pâncreas ou no fígado, provenientes do uso de alcoólicos. A gente sabe que, entre outras consequências naturais do alcoolismo, é afetar órgãos como os rins, o fígado, o pâncreas. E, claro, não obstante a propaganda, que poderíamos dizer altamente conflitiva e danosa, que a mídia ainda coloca sobre o uso de alcoólicos, né? Apesar de todos saberem que facilmente o hábito de beber alcoólico gera dependência, a mídia divulga e incentiva o uso de bebida alcoólica como sendo sinônimo de felicidade, né? E aí, depois que os problemas surgem, naturalmente, esses meios de comunicação dão as costas. Não há divulgação das consequências. Então, esse caso eu estou aqui me referindo pelo seguinte: essa pessoa que eu estive até em visita no hospital do tratamento dela, ela começou com a internação e no dia que ia ter alta, a questão voltou a se problematizar devido a uma queda da maca, e que depois gerou uma piora e resultou em coma aí demorado. E aí, vejam só, eu estava até conversando com a colega minha que tinha esse amigo interno, e disse: veja só como é as coisas. Possivelmente, essa internação demorada é o início de uma terapia para ele conseguir a abstinência do álcool. Porque é muito comum as pessoas que se tornam de fato alcoólatras, mesmo tendo riscos graves de morrerem, voltarem a beber, tão logo recuperem relativamente a saúde.
Isso não acontece só com álcool, acontece também com cigarro. Tem pessoas que à beira da morte, com o diagnóstico certo de que ou ela para de fumar ou ela vai morrer, ela fica fumando até às escondidas dos familiares, mas ela não para de fumar. Então, às vezes, a intervenção de uma doença mais prolongada, de uma enfermidade de um tratamento mais difícil, é a terapia indispensável para que aquele espírito tenha um nível de recomposição, de reexame da dor e do sofrimento que lhe passa, para de fato ser o alicerce de superação daquele vício. Porque senão a pessoa não conseguiria. Eu me refiro a isso dentro desse texto que nós estamos vendo, porque inúmeras vezes a doença se torna uma necessidade. A pessoa precisava da doença. Tem até aquele caso que uma vez eu citei aqui, estou me lembrando aqui outra vez, que é do livro No Mundo Maior. E que inclusive também era ligado ao vício do alcoolismo. Certo personagem do livro, que eu não me recordo aqui o nome, já tivera tido algumas internações devido ao excesso do álcool. E mesmo sendo alvo de muita assistência espiritual, para que ele recuperasse, superasse aquilo, ele tinha recaídas. E nessas recaídas, vejam só que coisa. Chegou um ponto em que ele no bar, quando André, Luiz e outros espíritos chegam para ajudar, ele está quase que entrando num coma alcoólico, porque ele começa a ter desvaneios, aonde a presença de espíritos que obsidiavam no uso do álcool surge na sua visão psíquica como aranhas, escorpiões ou alguns animais peçonhentos, que na verdade era uma forma do cérebro dele decodificar a espécie de flagelação ou de vampirismo que ele estava sendo objeto naqueles momentos de crise do alcoolismo. Então, quando o André Luiz chega, ele está agoniado e vendo a aranha em cima dele, barata e coisas desse tipo. E na verdade aquilo ali era uma simbologia do vampirismo espiritual que ele estava sendo objeto ali. E naquele momento os espíritos chegam lá e dizem: mas rapaz, nós já ajudamos ele inúmeras vezes. Ele tem filhos pequenos para criar. A família dele não merece estar sofrendo o que ele está fazendo ela sofrer. E aí vejam a terapia que os espíritos aplicam nele, que está bem relacionado ao que nós estamos tratando aqui. Resolvem aplicar através de magnetismo espiritual de passes uma enfermidade de ordem cardiovascular, de tal modo que quando ele está tendo uma crise de desmaio, eles aumentam ali a pressão arterial dele e ele tem um início de uma espécie de enfermidade cardíaca que lhe deixaria na cama pelo menos por 6 meses, para através de remédios e de terapia ele ter mais possibilidade de pensar direito e retificar seus caminhos. Então a gente vê nos relatos espíritas como de fato as enfermidades e doenças são colocadas como terapia, às vezes indispensável para que o espírito se recupere. Pois não, Roseli? Assim como também a espiritualidade negativa trabalha com as doenças feridas. O esposo de uma moça que eu, como uma amiga era, pegou determinada quantidade de dinheiro, alugou uma casa, sem que a família soubesse, e ele passou uma semana usando crack, dia 8. Quando deram falta dele, né, aí procuraram, quando estava sabendo que ele estava nessa casa, já encontraram ele morto e não tinha nem como vestir roupa nele, porque quando tocava nele o corpo se dissolvia. Estava caindo os pedaços dele, do crack, né?
Então, assim, da mesma forma, ele foi vampirizado até morrer, né? Usando o tóxico, né? Realmente as associações espirituais nos vícios são reais, profundas e observadas em inúmeros relatos e testemunhos mediúnicos. Não há como um espírito encarnado manter durante algum tempo um vício o qual ele não consegue dominar sem que ele não esteja associado psiquicamente a espíritos que vampirizam suas energias e absorvem muitas vezes o nível de prazer psíquico que ele tem quando usa aquela determinada substância. Mas vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre as causas das doenças. Nas patologias congênitas, o psicossoma impõe os fatores kármicos, modeladores, necessários à evolução, sob impositivos que impedem, pelos limites de injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Então, aliás, nós até já comentamos um pouco isso aí, mas apenas para reforçar. E acrescentarmos um aspecto que também é muito importante. Às vezes a pessoa, por exemplo, é espírita, conhece bem o espiritismo e passa por determinada enfermidade congênita ou de origem kármica, que pode atingir determinado órgão do corpo, e ao tomar conhecimento da doutrina espírita, a sua consciência é chamada a reflexões sobre a causa daquela doença. É claro que essas reflexões não podem de maneira nenhuma ser autopunitivas, de a pessoa dizer, está vendo, agora que eu conheço o espiritismo, sei perfeitamente que não devo ter agido bem no passado, de alguma forma fui eu que engendrei essa doença que agora se apresenta. E na medida em que a pessoa faz esse tipo de raciocínio, ela vai se permitindo, de uma forma às vezes sutil, um nível de autopunição. Porque já não bastasse a doença física em si, a qual está servindo de elemento para restabelecer-se perante as leis divinas, mas no momento em que ela olha aquela situação e se permite cultivar sentimentos de culpa ou de autopunição, ela está criando um problema novo que não precisaria nem deveria criar. Porque o importante disso, inclusive serve para qualquer um de nós, é que tudo aquilo que é alvo da revelação espírita e que está profundamente alicerçado no Evangelho do Cristo, é para que a gente possa e tenha ao máximo caminhos que nos leve à felicidade plena da forma mais rápida. O problema todo é o nosso ego, o egoísmo, que muitas vezes procura complicar tudo. Se param as pessoas que não têm o mínimo entendimento sobre a causa espiritual de doenças genéticas, facilmente acusam Deus e muitas vezes se tornam rebeldes a si perante aquela doença que não entende por que passa por ela, e também através da acusação a Deus é um meio de não aproveitar da maneira mais plena o nível de desconforto ou de enfermidade que aquela doença lhe permite, também é um modo de fuga e de sofrimento, porque vocês vejam, se a pessoa não entende que a causa disso é devido a questões reencarnatórias e acusa Deus, ela não deixa também de dentro dela estar trabalhando um nível de rebeldia ou de sentimento de culpa. Se por outro lado ela entende que é uma causa reencarnatória, mas compreendendo de uma forma ególatra, busca através da culpa autofragelar-se, ela também está perdendo efeitos benéficos que aquela enfermidade lhe proporcionaria. E aí a gente diz, mas como encarar a situação da forma que seja
mais planificadora e felicitadora. Só há um meio, que é esse que inclusive nós temos trabalhado aqui ao longo desses encontros. E qual é esse meio? A busca do despertamento do eu profundo, que está acima de todas as enfermidades, de todas as circunstâncias e de todos os problemas que a experiência física nos apresenta. Porque eu digo a vocês, isso não há dúvida nenhuma. Na medida em que a gente desperta e valoriza o eu profundo que está nela e que está acima do próprio psiquismo que apresenta a sua personalidade atual, ela transcende todas as questões materiais, inclusive de enfermidades. Então, aquela enfermidade que poderia ela estar martelando no juízo: o que é que eu fiz? Por que é que eu tenho isso? Por que isso, aquilo, outro? Ao buscar pela meditação, pela reflexão espiritual profunda, perceber-se espírito acima de todas as circunstâncias materiais, ela terá resolvido da forma mais pacificadora e tranquila todo o processo que está vivenciando agora. Porque, olha, se por um lado, e isso aqui é importante nós compartilharmos, aquilo que nos causa mais sofrimento, que nos tolhe mais o entendimento, que nos acicata em termos de dor, é aquilo de que nós mais necessitamos trabalhar no crescimento espiritual nosso. Então, para algumas pessoas, é uma doença congênita. Para outras pessoas, é a solidão afetiva. Para outra pessoa, são questões econômicas. Aquela pessoa que, por exemplo, tem uma boa resolução afetiva, por exemplo, encontrou seu parceiro ideal, sua parceira, vive um relacionamento de recíproca estabilidade afetiva, não tem nenhuma doença grave ou congênita, mas é premido por circunstâncias econômicas e não consegue trabalhar com equilíbrio essas circunstâncias econômicas, está mais do que evidenciado o quê? É ali onde ele precisa mesmo resolver-se, né? Então nós precisamos ver que há aquelas circunstâncias da vida que é o alvo de maior atenção nossa e de maior delicadeza, é ali onde nós precisamos trabalhar mais. Sem revolta, sem sentimento de culpa, sem autoflagelação, mas procurando utilizar aquela doença ou aquela dificuldade como despertamento espiritual profundo em nós. Aí a gente terá resolvido a coisa na raiz. Pois não. Tem um dos livros que André disse que ele narra em um dos setores que ele vai no nosso lar, que ele vai, onde ele tem acesso ao mapa físico, né, de pessoas que vão reencarnar, de espíritos que vão reencarnar. Essa estrutura de você poder ter acesso ao seu mapa e compartilhar o processo de formação dele, é para qualquer espírito ou o espírito já tem que ter um grau de conhecimento para poder participar desse mapa? Certo, muito bem. Eu vou, inclusive, aproveitar a pergunta contextualizando, inclusive, para nós encarnados. Porque o que se passa de forma frequente, mas pouco percebida, é que nós mesmos, durante a encarnação, sobretudo quando vamos dormir, através das experiências oníricas de desdobramento, somos muitas vezes levados, aconselhados, conduzidos por espíritos benfeitores ou guias espirituais nossos, a refletir
sob determinados compromissos que nós assumimos antes da encarnação, possibilitando o ensejo o melhor possível para que a gente aproveite a experiência reencarnatória da forma mais exitosa possível. O problema todo só é a rebelião do nosso ego. Porque o mais comum, primeiro de tudo, é que quando a gente desperta, que reassume o soma, o corpo físico, há uma abstração sutil e necessária do que houve durante a noite. A abstração sutil e necessária é porque é o seguinte: inúmeras vezes, se a gente se recordasse perfeitamente do que houve e das intervenções espirituais que foi alvo, nós estaríamos agindo de uma forma coagida. Não estaríamos fazendo a opção livre e consciencial de caminhos novos, definidos, ao refletirmos na ajuda que tivemos à noite. E os espíritos benfeitores sempre zelam a preservação da nossa liberdade para que de fato a gente seja merecedor dos êxitos que expresse durante a experiência física. Então a gente tem um esquecimento, mas muitas vezes a gente, quando vai dormir, é levado, é conduzido a reflexões sobre, tua vida está assim, por causa disso. E o encaminhamento ideal de tua vida é esse. E durante o desdobramento a gente concorda, maravilha. E muitas vezes nos leva a, quando a gente acorda, aquela sensação de paz, de estar se sentindo tão bem, parece que dormiu tão bem essa noite, porque teve em nível de consciência profunda esclarecimentos e motivações no trabalho que está realizando. Mas depois veja só qual é o problema: as imposições do ego, do imediatismo da vida física, dos interesses primitivistas que tentam nos sabotar, através, inúmeras vezes, da ajuda das interferências espirituais infelizes do passado, né? Mas veja, eu me reportei a esse esclarecimento levando em conta a pergunta que Roseli fez. No mundo espiritual, dependendo das condições que os espíritos oferecem, são alvo dessas ajudas, como André Luiz cita. Porque isso sempre está dentro de um plano de aproveitamento. É claro que para a grande maioria de nós espíritas sensíveis a uma percepção da vida de uma forma integrativa e ecumênica, estamos mais habilitados, dependendo do nosso esforço de prática, sobretudo da doutrina, a nos desdobramentos aproveitar mais aconselhamento e orientação dos espíritos. É evidente que a grande maioria de pessoas aterradas em interesses materialistas, que não acreditam em nada de espírito nem de vida espiritual, desdobramentos nesse nível para essa grande maioria é plantar em pedras, é semear em pedras, porque a pessoa não tem, em termos consciencial, o adubo mínimo para, quando acordar, aproveitar aquilo que foi dito. Mas nós que estamos nos sensibilizando à realidade e à percepção da vida em termos espirituais, apresentamos condições melhores. A questão toda é essa, estar levando a sério as revelações espíritas, o trabalho de melhoria íntima, de despertamento do eu profundo, como a gente cita aqui, para que as nossas noites sejam muito mais ricas e proveitosas. Eu acho assim, é absurdo para qualquer um de nós espíritas, eu digo isso a vocês dizendo a mim mesmo, que quando chegue o momento de nós irmos dormir fisicamente, a gente só pense no repouso físico, como a grande maioria da humanidade só pensa nisso. Vou me deitar porque é o jeito, que é para recuperar minhas energias, porque eu estou cansado e desgastado.
O espírita, no momento de dormir, ele dormir com esse tipo de reflexão é um absurdo, né? Porque o espírita, qualquer um de nós sabe que no momento que o nosso corpo adormecer, aí é que nosso espírito estará em atividade firme e real, interagindo com outros espíritos. Pois não? No caso de pessoas que têm sono, que têm que tomar remédio para dormir. Sim, interessante. No caso das pessoas que têm insônia, que têm que tomar remédio para dormir, como é que fica? Vejam, o normal, toda regra tem exceção, mas o normal é que a dificuldade de dormir, quando não está ligada a uma doença física, que incomode, que impeça de a pessoa repousar de forma natural, a causa maior da insônia que existe e que proliferam aí remédios que as pessoas tomam para poder dormir, causa maior é justamente um nível de conflito mental e psíquico na realidade que vive e que não consegue trabalhar adequadamente durante as horas em que o corpo está desperto. Chega o momento de dormir e a pessoa está com a carga de conflitos emocionais, psíquicos, espirituais no seu juízo. Agora me digam, é fácil de uma alma dessa dormir? Não é. E aí tem que apelar para o remédio, porque o remédio vai provocar uma sonolência forçada, física mesmo, porque o psiquismo está tão cheio de dificuldades e conflitos, face à maneira mesmo habitual de a pessoa encarar a vida, que é a causa principal. Se fosse dizer assim, como um dos caminhos para a grande maioria, porque como eu disse, tem exceções, mas para a grande maioria seria o quê? O encontro espiritual de entendimento da vida, a percepção das circunstâncias e dificuldades do dia a dia como necessidades de trabalho espiritual para ela, a suavidade de observar a vida do ponto de vista espiritual, como Jesus havia mesmo dito, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis repouso para as vossas almas, no sentido de que, na medida em que a gente se abre à espiritualidade de forma convicta, a nossa mente se acalma, a gente tem mais condição de deitar, relaxar e não precisar de medicamento para dormir, a não ser por uma doença física que impedisse. Seria por aí. Então, essa dificuldade grande e que leva a tomar remédio, completando a resposta, pode apresentar dificuldades de aproveitamento do espírito no seu desdobramento? Pode, sobretudo porque já é o resultado de uma mente em conflito. Para que a gente aproveite ao máximo as possibilidades oníricas ou de desdobramentos, é preciso que a nossa mente esteja com um mínimo de conflitos. Conflitos que eu digo pessoais, emocionais, afetivos, que a gente possa estar trabalhando a experiência encarnatória da forma espiritual que a própria doutrina tanto nos estimula a fazer. É a forma mais eficaz para aproveitar melhor o desdobramento. Porque quanto mais problemas a gente tem sem resolver nas horas diuturnas, mais dificuldades a gente vai ter para aproveitar o amparo e a ajuda espiritual que poderia haver nas horas de repouso físico. Não há dúvida. Clênia, tu ia fazer uma pergunta? Vou, né? Eu estou lendo esse livro, Não Há Mais Tempo, e eu vejo cada coisa assim que o autor coloca. É um livro, né, que você conhece. Certo. Não há mais tempo. Aí tem uma parte que ele fala o seguinte: que o espírito se desdobra, vai para um local, lá que eles chamam de laboratório. E nesse laboratório ele faz coisas, por exemplo, pesquisa com vírus e bactérias para tornar ele mais potente, para
condição espiritual. E aí, outro ponto que ele falou foi a questão de ter um departamento que eles escolheram as pessoas que vão reencarnar. Eu achei assim, porque, depois que vocês foram, eu já li que a reencarnação ela é uma coisa divina. O espírito não pode dizer se quer ou não. Isso aí é a necessidade que vai fazer com que ocorra, mas é assistida por espíritos de certa elevação. Aí, espíritos assim, brevosos, não são esses. Certo. Eu entendo como é. É interessante. É interessante a observação porque ela serve de divulgação de um livro, outro que a gente tem aqui, que é Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco. Nesse livro, que é o espírito Manuel Filomeno, ele analisa casos de reencarnação não programada, de intervenção das trevas, isso nos anos 70. Então, esse conteúdo do livro Não Há Mais Tempo, que também nós temos para vender aqui, não é conteúdo inédito não, viu? A questão toda, e que nós já ouvimos muito essa frase, mas sempre é importante repetir, toda regra tem exceção. Então, a regra é reencarnações sob o amparo de benfeitores espirituais, sob a estrutura de proteção das leis divinas. É a regra. Mas eu indico, é um livro, inclusive, que prende muita atenção, porque é a narrativa de um caso que se inicia numa família, que por coincidência e curiosidade, o nome da família, que é o primeiro capítulo do livro, é a família Soares. Então, é o livro Nos Bastidores da Obsessão. Nós temos esse livro aqui no Bezerra de Menezes. E é muito interessante. Ele vai analisar e vai mostrar situações como essa aí. E é um livro dos anos 70. 70, 80. Psicografado por Divaldo Franco. Aí você já tem uma ideia que isso que você leu nessa obra aí não é inédito, não. É porque toda regra tem exceção. Isso, né? Então eu sugiro a leitura desse livro. Esse livro nós temos aí, Os Bastidores da Obsessão. Assim, para quem está começando agora, é uma informação impactante. Eu vou dizer só mais uma coisa desse livro, Nos Bastidores da Obsessão, para estimular vocês a comprar o livro. Nós temos mais de um exemplar. Então, esse livro vai falar também das questões de intervenção de magia negra e vai lhe dar uma explicação inédita, que eu não vou dizer aqui qual é a explicação. Entendeu? Está aí o livro Nos Bastidores da Obsessão, para você adentrar-se. E como o próprio livro diz, Nos Bastidores da Obsessão vai tratar de quê, né? Das intervenções dos espíritos inferiores, infelizes, na nossa vida aqui na Terra. Então fica a recomendação desse livro. Então, vamos aqui, voltando à nossa temática, sob impositivos que impedem, pelos limites de injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Então, como eu comentava aquele caso agora há pouco, dessa pessoa que eu fiz visita, que tinha tido um derrame originado no pâncreas, devido ao álcool, porque eu não sei se em outra encarnação eu já fui alcoólatra, porque nessa eu detesto. Por mim, toda fábrica de álcool era fechada, porque é uma das principais causas de morte no trânsito, de problemas conjugais, de infelicidade humana. E infelizmente é colocado pela mídia como sinônimo de felicidade, a partir de cerveja, que eu também detesto. Por mim não tinha uma fábrica que vendesse álcool aberta, estariam tudo fechadinha. Houve há um tempo atrás, aliás, quando ocorreu o Congresso Espírita em João Pessoa, o Congresso Brasileiro, isso foi no ano de 2014. Foi a primeira vez que eu vi lá e foi uma coisa inesquecível para mim, porque tinha uma fila lá. Foi até um grupo aqui também do Bezerro na época. Ele tinha uma fila lá para a gente assinar, abaixo assinado, para trancar
fábrica de produtos alcoólicos. Foi a primeira vez que eu vi. E eu disse, menino, o progresso está chegando aqui. Porque vamos assinar isso aqui. Porque por mim é para fechar mesmo. Agora veja, é usado ainda de uma forma muito disseminada como meio de fuga. A pessoa, em vez de ter procurado ideais espirituais para compreender a vida, procura anestesiar a consciência para aguentar a vida de perturbação que leva. E acaba o álcool se tornando indispensável para essas pessoas. Porque elas têm que estar fugindo daquilo que elas não procuraram encontrar respostas em termos espirituais. Mas que é uma das causas maiores da infelicidade humana, não há dúvida. Já feito os bebidos, né? Eu vou beber para esquecer meu problema. Bom, voltemos aqui ao texto. Assim, considerando, à medida que a ciência se equipa e soluciona patologias graves, criando terapias preventivas e proporcionando recursos curativos de valor, surgem novas doenças, que passam a constituir-se tremendos desafios. Então, está aqui a causa espiritual, para compreendermos bem por que é que a ciência humana resolve epidemias e doenças, aí surgem outro tipo. Surge outro tipo. Qual é a causa disso? Espiritual. Originada de quê? De que, enquanto os problemas não forem resolvidos na raiz, os problemas estarão gritando por solução. Mesmo que a ciência avance, se a humanidade moralmente ela não está avançando, pode curar que vai vir doença nova. Porque a causa é espiritual. Só na medida em que o avanço científico acompanhar o avanço moral, aí é que a cura de fato ocorre. Pois não, Geraldo? E os espíritos trevosos não perderam tempo aproveitando essas deixas, né, das pessoas desavisadas, elaborando cada vez mais coisas para modificar e como se diz, introduzir drogas mais pesadas, como nesse livro tem, e como foi elaborado esse crack, e essas coisas que já está aqui na Terra. E daqui uns dias já vem drogas e drogas e drogas por conta de quê? Que a humanidade está se deixando levar por conta disso. Inclusive hoje mesmo eu vi uma explicação bem interessante sobre isso de Haroldo Dutra Dias. Entre ontem e hoje, que é um congresso que está havendo aí no Amazonas. Que até ele fala um fato que era totalmente dedutível, apesar que eu nunca tinha visto ninguém falar antes, né? Porque o surgimento das drogas, cocaína, heroína e essa bagaceira toda, iniciou-se quando? Nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial. Foi quando isso originou-se. E vocês sabem por quê? Espiritualmente falando, é o quê? Os espíritos viciados voltando para a Terra, né? E encontrando os caminhos e meios de dar reinício àquilo que já estavam habituados, né? E Haroldo falava sobre a questão da transição planetária, porque ele se referia ao fato principal de que a transição planetária ocorre no mundo espiritual, não é aqui entre nós não. É a renovação dos espíritos que de lá vem para cá, com ideais novos, que vai trabalhando a modificação paulatina dessa humanidade, né? Porque essa humanidade como está agora, lotada de drogas e de vícios, é o resultado de quê? Espíritos que vieram com as tendências do lado de lá, né? Porque quem não traz a tendência, não reencontra seu parceiro aqui. As pessoas, olha, vez ou outra eu tomo conhecimento disso. Em famílias que deram exemplo, conduta ilibada, moral a filhos, e quando olha um filho, entra para o caminho do vício, encontra seu parceiro. Isso se dá muito na adolescência. E a causa, aí muitas vezes os pais que não têm uma luz espiritual ficam se condenando, né? Se autoflagelando, né?
Por que que o filho entrou para aquilo? Porque, e aí a questão maior, quando a gente tem um entendimento espiritual, não que significa o problema resolvido, mas significa paz para tratar do problema. Porque a causa, nessa circunstância, é o próprio espírito, atrasado e viciado, que voltando do passado de vício, mesmo tendo um exemplo equilibrado e harmonioso agora, volta para o vício. E aí reencontra pelas ruas os colegas antigos de parceria, que quando olha abre campo para a instalação de um vício. Pois não, Geraldo? Mas assim, ao mesmo tempo se dá ao contrário também, né? E eu mesmo, quando era adolescente, eu vivia envolvido no meio musical, e nesse meio tem muitas pessoas que, a grande maioria, usuário de drogas. Naquela época que eu vivia tocando banda e tal, se usava muito a maconha. Nunca me despertou nenhum tipo de vontade, nem de experimentar, ao contrário, tinha nojo daquilo ali. Eu via os caras se drogando, fumando aquilo ali, e aquilo ali me dava nojo. Assim, quando a pessoa vem com uma tendência propícia a ser usuário de drogas, né? Bota o pé dentro de um castelo, dentro de fiar dentro de igreja, dentro, quando os padres ficam com o seu nome no mosteiro, que ele vai desenvolver essa deficiência, né? E eu também conheço várias pessoas que, criados no meio, eu conheço pessoas que pai, mãe, traficantes, usuários de drogas, e os filhos não são. Exatamente, é verdade. E isso mostra a evidência maior da predominância dos fatores espirituais em tudo. É porque, mesmo nós há algum tempo estudando e se aprofundando no Espiritismo, a gente ainda tem muito, até por tendência natural dos sentidos físicos, a querer encontrar causas e razões, tudo no mundo material. Quando, na verdade, tudo a causa raiz é espiritual. E no material apenas expressa aquilo que vem de lá. Porque quando dá situações como essa que eu citei, de um filho pelo caminho da droga, e aí entram até os psicólogos, que observam apenas pelo prisma único da vida, a procurar causas na infância. Causas porque não foi um filho bem amado. Causas porque faltou atenção e cuidado. E aí é o que leva muitas vezes os pais a criarem conflitos de culpa e de sofrimento, entendeu? Porque ficam, ao observar a vida como uma experiência única, a desgraça está aqui, então a causa tem que estar aqui. E aí acaba levando a soluções que em realidade não resolve nada, apenas gera mais sofrimento. Porque a família se sente culpada, o problema continua, e a solução? A maioria das mães, principalmente das mães, que tem filhos usuários de drogas, a grande maioria tem depressão por conta de isso aí. Não, meu Deus, por que esse menino é assim, essa pessoa, a gente não deu exemplo? Então, exatamente, eis o problema. Aí, muitas mães têm depressão por conta disso. Continuando aí daqui. Isso se dá porque a evolução tecnológica e científica da sociedade não se apresenta em igual correspondência. O mecanismo de conquistas morais. O homem conquista o exterior e perde-se interiormente. Avança na horizontal do progresso técnico, sem o logro da vertical ética. É uma forma aí muito elegante que Joana coloca, né, daquilo que nós estávamos comentando há pouco. A questão de avanço tecnológico. Sem avanço moral, as doenças ficam necessariamente reaparecendo. Então, ela coloca aqui, o homem conquista o exterior e perde-se interiormente. Porque na medida em que a gente se cerca de coisas materiais e transitórias,
a gente vai deixando o vazio se instalar com mais profundidade, interiormente falando. Afinal de contas, só tem vida e expressividade aquilo que a gente dirige a atenção. Para que o nosso espírito tenha, de fato, vida em termos de percebermos no nível de consciência desperta a experiência humana, só dando atenção ao nosso interior. Só na medida em que a gente gasta tempo para o despertamento, o entendimento da vida em termos espirituais, levar em conta na vivência diária que a gente aprende no Espiritismo, aí a gente está vitalizando o interior nosso. Continuando. Um inevitável conflito se estabelece: comodidade e prazer, sem harmonia interna nem plenitude. Desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agressores novos, aos quais dá vida e que lhe desorganizam os arquipélagos celulares. Aqui a gente é chamado a atenção de uma coisa muito delicada, porque é o seguinte: o conflito entre comodidade e prazer, a harmonia interna que não é valorizada, provoca uma desconexão com os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente aos agentes agressores novos. Aqui está sendo dito a nós o seguinte: olha, se tem uma coisa mais importante para nós fazermos, nos empenharmos, é organizar o máximo a harmonia mental, psíquica, emocional, espiritual, como a única forma eficaz de combater doenças e problemas que surgiram ou que venham a surgir. E por outro lado, na medida em que a gente não cuida desse equilíbrio, a gente está se candidatando a doenças que vão surgir. Então, se por exemplo eu não esteja lidando bem com determinada área da minha vida, me sinto culpado ou me sinto desfavorecido ou me sinto injustiçado naquela área. Na medida em que eu mantenho aquele sentimento e essa compreensão nesse aspecto da minha vida, eu estou me candidatando a algum tipo de doença que irá surgir mais cedo ou mais tarde, face o bombardeamento espontâneo que está havendo entre o psiquismo meu e a realidade do mundo físico que vai se me apresentando diariamente. É por isso que aqui diz assim: desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agressores novos. Então, isso se dá na medida em que a gente, em determinada área de nossa vida, os valores espirituais não conseguem nos dar sustentáculos suficientes para que a gente se sinta bem. Então, vamos sofrer. Então, pouco importa ou interessa a área de dificuldade pessoal que qualquer um de nós aqui pode estar apresentando. Se é área afetiva, financeira, profissional, não importa a área. Encare isso de forma positiva, para que você evite adoecer, psíquica ou fisicamente. Porque se você não resolver isso de forma espiritual e positiva, você está criando um campo de sofrimento a expressar-se mais cedo ou mais tarde no campo físico. Então a gente é chamado à conscientização, que é incrível que a gente não goste e que a gente crie tanta dificuldade, que é a conscientização de paz e felicidade interior, que ricamente é propiciada pelo conhecimento do Espiritismo. Só que a gente fica teimando em querer ser sofredor, infeliz naquela área mal resolvida nossa. É claro que tem alguns espíritos ou espíritas mais fortes que pedem logo problemas dobrados.
né? Quer logo problema econômico, mais problema familiar, e de quebra ainda bota problemas afetivos de uma forma abrangente, para que de fato toda essa engrenagem de dificuldade desperte espiritualmente a pessoa. Eu acho que eu vou ter o meu problema com o Agora, aqueles que se promoveram a ter tantos problemas, para não adoecer, tem que encarar de forma positiva. E tem que utilizar esses problemas como mola propulsora para o despertamento espiritual de vez. De vez. Porque senão vai adoecer. Aliás, já pode estar até encaminhando a doença, se isso não vai sendo trabalhado devidamente. Outro sim, as tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, facultam as distonias psíquicas, que são somatizadas aos problemas orgânicos. Ou estes e suas sequelas dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Esse vai ser o último slide que nós vamos comentar, devido à hora que avança. Esse assunto ainda será concluído no próximo encontro, que será 16h novamente. Então, as tensões, frustrações, vícios, ansiedade, tudo que não presta, facultam as distonias psíquicas, que são somatizadas aos problemas orgânicos. Somatizadas, lembrando, materializadas, né? Ou estes e suas sequelas dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Em verdade, por trás de todo o quadro doentio que a maioria das pessoas vivem hoje na Terra, está profundamente, de forma sutil ou não, as questões espirituais. A pessoa está sendo chamada a encarar a vida de uma forma diferente. E até o momento ela está se negando a isso. E quer enfrentar os problemas batendo com a cara na parede, querendo resolver da forma bruta e material. E não consegue, e aí surgem as doenças, tanto na sua estrutura psíquica quanto física. Então é preciso, urgentemente, principalmente nesse momento em que o Brasil todo vivencia, de ansiedades, de frustrações, de problemas econômicos intensificados, trabalharmos o máximo a percepção espiritual da vida. Recentemente eu esclareci uma pessoa, e vou deixar esse esclarecimento aqui como maneira, pelo menos terapêutica, de a gente enfrentar de uma forma mais calma os problemas graves econômicos que a gente está sendo tão acicatado nos dias atuais. Quando nós observamos a vida do prisma espiritual, todos são filhos de Deus. Todos. Brasileiros, ingleses, japoneses, americanos, mesmo aqueles que nos exploram, economicamente falando, todos são irmãos. E é evidente que pelas leis espirituais da vida, hoje os que são explorados, ou já foram exploradores no passado, ou de alguma maneira estão precisando dessa experiência em termos educativos e de despertamento espiritual. Não é de graça. Por outro lado, não fiquemos ansiosos. Aqueles que hoje exploram estão dentro das leis divinas. E como o próprio Cristo já dizia, é necessário que venham escândalos. Mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Ou seja, observemos a vida mais pelo prisma espiritual. Trabalhemos o entendimento em termos de fraternidade universal.
e façamos, sobretudo, aquilo que é a prática do Evangelho, que eu acho cada vez mais necessária, inclusive que eu diga a mim mesmo: aquele que vier te tomar a bolsa, dá-lhe também a túnica, como a solução apresentada pelo próprio Cristo diante das circunstâncias da vida em que a gente se sinta roubado. Na verdade, tudo, em essência, é de Deus. Nós somos apenas usufrutuários. Não importa o lugar em que nos encontremos, o único e verdadeiro dono é Deus. Objetos, pessoas, circunstâncias da vida material devem ser encaradas como instrumentos para o despertamento maior e mais importante nosso, o espiritual. Então, acalmemo-nos. Não significa que seja sinônimo de inércia, de preguiça ou de inconsciência às necessidades que a vida apresenta, mas enfrente-as com equilíbrio e com calma, como sendo o único modo eficaz do sofrimento nós tirarmos proveito e crescimento espiritual. Vamos interromper aqui nesse slide 11 e esse tema ainda será concluído no nosso próximo encontro. Vamos para a prece de encerramento. Vou pedir aí ao nosso irmão Geraldo, que nos trouxe o café, ser o intermediário para a